cientistas, né? Os cientistas sociais, os historiadores, os sociólogos, né? Começaram a pensar gênero não no sentido de interpretar a relação homem-mulher, mas nós começávamos a estudar primeiro a opressão das mulheres, como era que no mundo essa situação era analisada. Então, essa primeira interpretação nós chamamos de a interpretação feminista, porque é o surgimento do feminismo, quando as mulheres começaram a ter consciência de que eram dominadas, uma primeira compreensão que elas eram até exploradas, apesar dos cientistas das ciências sociais terem visto que essa situação não se dá generalizadamente, e essas mulheres começaram a lutar e a desenvolver parcialmente uma teoria a partir dessas lutas, mas pensando só a questão da mulher. Então, pensar sobre a situação de dominação e exploração da mulher, nós chamamos exclusivamente da mulher, compôs o feminismo, a luta das mulheres, das feministas, contra esse tipo de exploração. Essa interpretação, ela veio até mais ou menos a década de 1970, até 1970. A partir daí, começaram especialmente essas teorias vieram da história, de historiadoras nos Estados Unidos, Natalie Davis, vem Joan Scott, né, pensando que não eram só as mulheres, que nós não deveríamos pensar somente sobre a situação da mulher isolada. Então, Natalie Davis, em 1975, ela começou a pensar assim: se na relação entre trabalho e capital a gente analisa a situação do trabalho e do capital, dos trabalhadores e dos capitalistas, então por que nós não vamos na situação entre homens e mulheres, analisando as relações entre homens e mulheres, por que nós não analisamos a situação da mulher relacionada à situação do homem? Então, com essa abordagem, né, com essa dica da Natalie Davis, a Joan Scott tomou isso como um aporte e iniciou os estudos de gênero. Então, os estudos de gênero, eles vêm da década de 70, especialmente dos Estados Unidos, através de historiadoras como Joan Scott e Natalie Davis. Então, mas é Joan Scott quem vai sistematizar a ideia de gênero através dos seus estudos. Ela vai primeiro defender, ela vai destruir a tese, porque até então todos os estudos eram feitos através do feminismo e não através dessas relações homem e mulher. Aí como é que ela vai destruir essa tese? Ela vai primeiro ver quais eram as teses que fortaleciam essa questão do feminismo. A teoria do patriarcado. A teoria do patriarcado, como é que nós vamos interpretar? É que as mulheres são subordinadas ou as mulheres são exploradas tem como fundamento a sua situação biológica. Então, porque a mulher pare, porque a mulher toma conta dos afazeres domésticos, especialmente pela sua condição de reprodutora, de produtora de seres humanos, né? De produtora de trabalhos domésticos. Então, a partir daí, pela sua condição biológica, existe uma série de situações que, a partir daí, pelo fato dela ficar excluída dentro de casa, então é o homem que tem o papel de administrar, é o homem que tem o papel na cena pública. Então, é o homem, e por isso, porque ele vai para a esfera pública, ele tem o poder e, nessa situação, ele subordina a mulher. Então, basicamente, essa é a teoria do patriarcado. Então, a Joan Scott, o que ela vai falar? Ela vai criticar essa teoria
dizendo que, se nós analisarmos a situação de opressão da mulher, de dominação da mulher, a partir daí, jamais ela vai conseguir sair, porque é uma condição biológica dela. E aí não tem saída. Então, portanto, nesse aspecto, ela derruba a teoria do patriarcado, dizendo que o ser humano é um ser social, o ser humano ele tem saída e não se pode prender a uma interpretação biológica. Então, desde esse momento, ela questiona toda a teoria do patriarcado. Depois, ela vai questionar, ela vai destruir a teoria marxista. Durante muito tempo, as nossas explicações das relações de dominação e subordinação da mulher tiveram grande espaço no marxismo, porque foi o próprio marxismo que, analisando os conflitos sociais, permitiu que fosse um campo próprio para se discutir as relações, essas relações conflituosas entre homens e mulheres, porque o marxismo estuda basicamente o conflito. Mas o marxismo deu essa possibilidade da gente, nós mulheres, compreendermos que nós estávamos numa situação de subordinação, em alguns momentos até de exploração, mas não de exploração do homem sobre a mulher. Essas relações são relações de classe social. O homem, quando ele assume uma situação de exploração sobre a mulher, essa mulher tem que estar no campo da produção fora da produção, no campo doméstico. Ela tem que estar numa relação capitalista de produção, e esse homem não necessariamente é o marido ou se relaciona com uma relação afetiva. Esse homem ele é um capitalista, então não comporta, dentro disso, não comporta uma situação de subordinação, mas sim uma situação entre capital e trabalho. Então, durante muito tempo, nós ficamos, a própria Joan Scott vai dizer que nós ficamos nesse engodo e nós não crescemos na nossa teoria, porque nós ficamos no campo marxista, envolvido nas relações de trabalho. A mulher ela vai estar numa relação de exploração quando ela estiver no campo do trabalho, no campo da produção, no campo do trabalho, né? Do trabalho fora de casa, quando ela estiver no mercado. Aí não necessariamente ela pode ser explorada, o capitalista pode ser uma mulher, o capitalista pode ser um homem, é uma situação totalmente diferente. Então foi a partir dessa crítica que ela vai criticar o patriarcado e vai criticar o marxismo. Algo assim, muito interessante que nós podemos ver é que nós vamos partir de uma situação social. Gênero é uma situação de dominação, uma situação que nós vivemos na sociedade. Então, a própria teoria, ela parte dessa relação, ela parte de uma relação desigual na sociedade. E a partir daí nós vamos teorizar. Então, há uma crise do socialismo nesse momento, e o marxismo vai ficar, os marxistas vão buscar outras interpretações, porque o socialismo real não dava conta mais, e nós fomos pesquisar no campo da psicanálise. Então, a sociologia, as ciências sociais, a história, vão para o campo da psicanálise, e lá a interpretação maior é a interpretação, assim, a interpretação que mais identifica esse campo é a teoria de Lacan, a teoria do falo. Então, como é que nós vamos ver a teoria do falo? A teoria do falo, assim, como é que nós nos identificamos, como é que a identidade entre os sexos, como é que as crianças, quando nascem, como é que elas se interpretam, como é que elas se identificam enquanto homem, enquanto mulher, a partir de quando essa identificação? Então, Lacan vai dizer que essa é uma interpretação simbólica, a partir do momento, a simbologia vai ser através do falo, a partir do momento em que a criança se aproxima dos pais
e vai ver simbolicamente quem é que manda, quem é que confere as normas. E a partir daí, essa criança, nessa interpretação, né, simbólica, ela vai vendo os papéis que são desenvolvidos pelo pai e pela mãe, e ela, nesse sentido, ela vai se identificar, né? Então, também a Joan Scott, ela vai criticar também essa teoria, porque ela diz que se for a partir daí, é uma apropriação também biológica dessa situação, né, através de uma interpretação que nós vamos ver que através de uma simbologia de um membro, né, do próprio corpo, que vai definir simbolicamente as relações de poder. Então, se a gente vai definir dessa forma, então não tem saída histórica para as mulheres e não tem como se sair dessa situação. Então, a partir disso, a Joan Scott, ela vai definir, ela vai questionar, ela vai destruir essas teorias, mas, ao mesmo tempo, ela vai trazer aspectos dessas teorias e vai dizer que não é uma só, não é uma única causa que vai definir isso, né? Como historiadora, ela vai dizer que são várias causas, que são várias situações, e ela vai definir gênero como gênero é uma interpretação que a sociedade estabelece em cima das relações fundadas sobre sexo, dessas diferenças sexuais. E gênero são dois momentos. Gênero é uma interpretação social que se estabelece entre as diferenças sobre sexo, e gênero é o primeiro momento de dar significado às relações de poder. Então, nós vamos observar que isso é uma construção social. E vamos ver que está fundada nas diferenças, e em cima dessas diferenças, grupos, agrupamentos sociais observam as diferenças e, a partir daí, estabelecem relações de poder para que os grupos superiores tenham acesso a bens materiais, sociais e espirituais da sociedade, e outros grupos tenham menos acesso a esses bens materiais e espirituais da sociedade. Nós vamos ver que essa explicação, ela vai ser também uma explicação, nós podemos também aplicar as relações raciais. Por exemplo, a sociedade estabeleceu que determinadas pessoas que têm a pele mais escura, elas devem ter menos acesso às condições materiais e sociais da sociedade. E que outros grupos que têm a pele clara terá mais acesso aos bens materiais e sociais da sociedade. Se a gente observar as relações geracionais, se define qual é o grupo geracional que tem privilégio na sociedade. E grupos geracionais que têm menos privilégio, ou seja, que têm menos acesso aos bens materiais e sociais da sociedade. Então, isso é uma construção social que nós vamos ver que desde a antiguidade, no caso de gênero, isso é estabelecido, porque a primeira divisão é a divisão sexual do trabalho. Essa divisão, ela se dá no campo doméstico, ela se dá em torno das primeiras tribos, dos primeiros agrupamentos humanos, que vão definir a partir do momento em que a mulher, porque ela tem a função de parir, então ela fica mais presa a um determinado campo, ela fica na divisão sexual do trabalho, ela fica presa somente à agricultura, porque ela não pode ir para lugares muito longe pela própria maternidade, né? E ela não acumula bens. Então, nesse momento, nessa divisão sexual do trabalho que se dá
nos primeiros agrupamentos humanos, depois vai se construir no campo das ciências sociais, no campo da ciência, explicações para ratificar o menor acesso das mulheres aos bens materiais e sociais da sociedade, aos bens materiais e espirituais da sociedade. Por exemplo, nesse sentido, as mulheres vão ser proibidas de estudar durante muito tempo, especialmente no Ocidente de forma geral, né? As mulheres vão ter menos direito de votar. As mulheres vão votar, por exemplo, no Brasil, em 1937, elas vão votar na Europa, na França, que foi o palco do feminismo e o palco das lutas no Ocidente, das lutas feministas. Ela vai votar na década de 40, né? Então, isso vai definir, isso vão ser interpretações que grupos humanos vão usufruir dessas, vão analisar essas diferenças e vão definir quem é que tem mais privilégio e quem tem menos privilégio. Quem tem mais privilégio vai ter mais poder e vai ter acesso aos bens materiais e espirituais da sociedade. Quem tem menos poder vai ter menos acesso aos bens materiais e espirituais da sociedade. E aí nós vamos conformar a situação de classe, que é a situação quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela vai ser explorada como qualquer trabalhador, mas em cima dessa exploração ainda vai ser definido, ainda vai ter outra exploração, que ela vai ser definida como trabalhador e vai ser definida como mulher. No campo das relações, no campo doméstico, não é uma situação de exploração do homem sobre o trabalho da mulher. É uma situação, porque no campo doméstico a mulher não gera mais-valia. No campo doméstico nós vamos definir como uma situação de subordinação, de dominação e subordinação, e a partir daí o grupo onde se constitui os homens, né, numa situação familiar, os homens, o pai, os filhos, se são homens, se são machos, eles vão ter situações privilegiadas dentro de casa e as mulheres vão ter situações subordinadas. Então as mulheres vão trabalhar mais, mas isso é uma construção social. Isso pode ser desfeito? Pode. No momento em que nós tivermos uma nova divisão, uma divisão social do trabalho dentro de casa, educando os nossos filhos e definindo e não nos subordinando a todos os trabalhos, correndo e fazermos, né? Todos os trabalhos, nós vamos ter uma nova sociabilidade humana. Por isso é que eu defendo as relações de sexo, a esperança é a construção de uma nova sociabilidade. Então, nós vamos ver assim, em que é que se fundamenta esse pensamento, essa tese da Joan Scott. A tese de que a relação dominação-subordinação, essa relação de gênero, é construída a partir de interpretações sociais. E o segundo, sobre sexo, o segundo é a noção de poder. Como é que isso se espalha na sociedade? Culturalmente, isso é divulgado, existem, simbolicamente, esse pensamento ele é divulgado. E quem é que fortalece essa divulgação? Quem é que constrói? Quem é que alimenta isso na sociedade? Isso é alimentado culturalmente através de quê? Através das religiões, especialmente das religiões cristãs, que colocam o papel de Eva e de Maria. Então, Maria vai simbolizar as religiões, especialmente a religião cristã, no Ocidente, né, que é o que eu posso falar, é um primeiro aspecto que vai definir a manutenção e a alimentação da sociedade dessa dominação cultural. A segunda são as normas. Como é que aparecem as normas? Através de quê? Através das leis, através de toda essa cultura que vai para as escolas, definindo, e aí eu já vou entrar no terceiro, que é a fixidez em torno da relação homem-mulher. Então, a mulher é mulher, o homem é o homem.
Então, essa fixidez binária, esse papel binário de separar os sexos, né? Então, como nós sabemos, nós vamos ver que as pessoas elas não são tão mulheres, simplesmente mulher, não há essa fixidez. As relações, elas são... A gente já está falando que são relações que eu posso ter em determinados momentos, padrões que a sociedade acha que é masculino, por exemplo, a mulher que tem coragem. Então, a mulher é considerada uma mulher máscula, né? Então, a coragem, essa característica, ou essa competência, ou essa capacidade, se a gente pode dizer, ela pode ser dos seres humanos, de forma geral. Então, não há essa separação binária entre homens e mulheres. Há uma relação entre homens e mulheres, e hoje já o surgimento de outros, que a gente pode dizer, de outras interpretações, de outras identificações sexuais, né? Então, isso nós vamos ver também através das normas. Então, nós vamos ver como os juristas hoje, como os advogados, como a sociedade, grande parte da sociedade, repele ainda ou não aceita essas outras orientações sexuais. Então, toda essa luta que a gente está vivendo hoje no campo da cultura, no campo dos direitos humanos, porque isso foi tomado pela legislação como normas rígidas. E a terceira é o papel simbólico que está construído, que passa por toda a sociedade, né? Esse papel simbólico que é alimentado pela cultura, ela faz as nossas cabeças, através da educação, através das normas, através da religião, para alimentar essa discriminação, para alimentar a não igualdade entre homens e mulheres. Nós vamos ver que na modernidade, isso se constituiu, que é a segunda, a definição mais aprofundada da Joan Scott, que é baseada na tese dela, né, a cidadã paradoxal. Nós vamos ver assim, qual é a base da ciência, como é que a ciência vai entrar aí como norma. A ciência vai entrar como uma instituição que vai explicar as relações sociais. Então, nós vamos ver aí, a partir da construção da modernidade, como é que vai se estabelecer essas diferenças. Então, vai surgir, a modernidade surge com o iluminismo, surge com a Revolução Francesa, e a partir daí, como é que se dá a construção do indivíduo? O indivíduo da modernidade vai ser o indivíduo homem, o indivíduo branco, o indivíduo europeu, né? Então, esse homem branco, europeu, esse homem é que vai ter o poder. Esse homem é que vai ter, em torno dele, constituído através dos partidos, constituído através da sua força hegemônica, né? Ele é quem vai definir quem é indivíduo ou não na sociedade. Nós vamos ver todos os pensadores, como Hobbes, como Diderot, eles vão fortalecer toda essa compreensão. E, assim, no mundo, quem foi que fez a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, ela foi composta, que é um momento de um novo pensamento, é um momento de um novo paradigma. A Revolução Francesa vai trazer um novo paradigma da compreensão da ciência, da compreensão do mundo, né? Por isso é que nós vamos voltar para ela, para a construção da modernidade. Então, as explicações deixam de ser teológicas e passam a ser o indivíduo, o ser humano, que passa a compreender. E esse indivíduo não é o indivíduo homem e mulher, o indivíduo homem, o indivíduo macho. E aí, como é na Revolução Francesa, vão participar homens e mulheres, e toda a legislação, a Declaração dos Direitos Humanos, vai ter como fundamento o homem. Vai ter como fundamento o homem macho. Não, por que é que não se descreveu e por que é que não saiu Declaração dos Direitos dos Seres Humanos? Então, na Revolução Francesa participaram muitas mulheres, e essas mulheres, os trabalhadores também, muitos homens, e é uma revolução de classe social, porque depois
vai se constituir a partir disso uma burguesia, e essa burguesia, ela é uma burguesia masculina. E nesse momento, a construção do indivíduo, quem são os indivíduos? São esses homens, né? E a partir disso, a ciência vai trazer a explicação desse indivíduo, que é um indivíduo colado na natureza, e pelo fato da mulher ser natureza, de novo, renasce a questão do seu papel de procriação, e se ela é natureza, ela é inferior, ela é subordinada. Outra tese, né, nós vamos ver que todas as explicações, o indivíduo é o indivíduo homem. A própria ciência, toda a ciência, a filosofia surgida naquela época, né, todas as interpretações vão dar conhecimento e vão falar de homem, não vão falar de mulher. E nesse momento, a outra grande sabedoria, outro grande golpe contra a mulher é a separação entre o público e o privado. Porque no feudalismo, essa separação ele não era tão forte assim. Na antiguidade era mais ou menos forte. No feudalismo vai se dissipar entre essa situação do público e do privado, mas com a criação dos burgos, das cidades, então essas funções públicas e privadas, elas vão ser fortalecidas, e aí toda a função pública é uma função masculina, e as funções que acontecem dentro do lar são funções privadas. Esses papéis são novamente destinados às mulheres. Das mulheres revolucionárias, nós vamos ter que compreender isso, que eram mulheres que participaram da própria Revolução Francesa, e da construção não só que participaram da luta e participaram da construção desse pensamento, nós vamos ter uma grande expressão que é Olympe de Gouges, né? Ela vai perceber isso, ela vai elaborar a Declaração da Mulher, ela passa o tempo todo, primeiro ela reivindica a criação da Declaração dos Direitos dos Seres Humanos. Como ela não é atendida, ela passa a reivindicar a declaração das mulheres, entendendo que o homem e a mulher devem ter direitos e devem ter garantias. E não só o homem, a expressão homem, deve aparecer. Então, essa mulher, Olympe de Gouges, ela é assassinada porque ela foi considerada uma mulher louca, uma mulher... porque, no fundo, ela tocava numa questão fundamental. Primeiro, fortalecimento do papel do homem nesse mundo, nessa nova sociedade que se criava. E segundo, ela fazia críticas severas a essa posição. Ela era uma mulher socialista. A Revolução Francesa teve grande parte das ideias socialistas, mas nesse momento os próprios socialistas se juntaram, os homens, e continuaram definindo esse papel prioritário dos homens, esse papel de poder dos homens em detrimento das mulheres. Então, você vai ver, a partir daí, o estabelecimento na ciência, por exemplo, a filosofia vai falar todo homem é mortal, né? Vai falar em torno de ser humano como homem, esse ser generificado, esse ser generalizado, mulher nunca não vai aparecer. Então, toda a ciência ela é contaminada com isso, né? A biologia, a filosofia, todas as ciências sociais que surgem a partir desse momento, e isso vai ser muito interessante, porque isso vai ratificar a subordinação no direito, por exemplo, no campo do direito. A mulher, como mulher, ela não vai aparecer, ela vai ser substituída pela família. O direito ele vai fortalecer a noção de propriedade. A propriedade é masculina, a propriedade é um direito do homem. Os filhos são herdeiros, quer dizer, aparece a categoria filho, mas não aparece a categoria mulher. Então, na consolidação da modernidade, não há uma definição de mulher, e a mulher ela vai ser aquela
figura que não aparece, que não tem direitos e que vai estar entre o pai, entre o proprietário e entre os herdeiros, né? Então, nós vamos ver aí que ainda hoje isso permanece. Há uma luta muito grande dos movimentos de mulheres e hoje já tem até algum número pequeno, mas significativo de homens que reconhecem que aí está a raiz do nosso poder menor, né, na sociedade. Portanto, nós não queremos uma bandeira, e aí nós fomos descobrir que estrategicamente a luta de gênero que está contido aí, a questão da mulher, é uma luta cotidiana, é uma luta que ela se desenvolve a partir do campo doméstico, numa luta pela nova sociabilidade, onde haja uma divisão equitativa das relações do trabalho dentro de casa, né? Do trabalho doméstico e das atribuições para todo mundo, e ela parte de casa para a sociedade, né? Ela vai na luta pelo direito, não pela igualdade, porque essa igualdade proposta pela Revolução Francesa é uma igualdade egoísta, individualista desse homem. Nós vamos, a partir daí, lutar por equidade, ou seja, nós não vamos querer ser iguais aos homens, nós queremos ser diferentes, mas a nossa diferença, ela não vai ser objeto de menos direito. Nós vamos reconhecer que existem as diferenças entre os sexos, mas que nós poderemos ter igualdade de oportunidade, tanto nos bens materiais da sociedade, como nos bens espirituais. Nós vamos ter direito a ser, por exemplo, cabeça do casal, nós vamos em algum momento ter direito ao papel da casa, nós vamos ter direitos, e esses direitos vão expressar, fortalecendo a nossa diferença. Existirão diferenças na sociedade, mas nós vamos fortalecer essa diferença e não dizer que não existe, e vamos lutar pela equidade, ou seja, o que é equidade? A equidade é direito de ser diferente e ter oportunidades iguais na sociedade.